preguiças. Minhas senhoras e meus senhores, muito bom dia, muito boa tarde ou muito boa noite, segunda hora que me tiverem a ouvir. Então, bom dia, boa tarde ou boa noite? Bom dia, boa tarde ou boa noite. Eu hoje estou a sentir bom dia. Hoje estás a sentir bom dia. Acordei há pouco, apesar de já não ser dia, neste nosso fuso horário. Sim, senhor. Pronto, o que dizer? Sim, imaginem o Hugo de pijama, acabado de sair da cama. Na realidade, debaixo da minha roupa casual está o pijama. Eu apenas vesti roupa por cima quando saí de casa a correr. Ao contrário de ti, hoje até acordei cedo. E é bom começarmos por aí, porque eu sei que eu tinha prometido que hoje ia explicar porque é que deixei de ir ao cinema. Mas antes disso eu não resisto. Eu tenho de puxar um tema que se passou hoje de manhã e é por isso que eu estou muito empolgado com isto. Fui dar uma volta de bicicleta e passei pelo Parque da Cidade. E reparei, quer dizer, eu já tinha reparado que estavam a construir, mas ainda não tinha lá passado depois daquilo estar pronto. E reparei que há um ginásio no Parque da Cidade. Isto parece-me um contrassenso absoluto. O que é que tu tens no Parque da Cidade? Tens um campo de futebol, tens campos de jogos para bola e outros esportes, tens mesas de ping-pong, tens grandes percursos para caminhada, corrida, bicicleta, o que for. E aparentemente tens pessoas que no meio da natureza, junto ao mar, com a possibilidade de irem até à praia e voltarem, preferem o quê? Não fechar-se num ambiente interior a correr numa passadeira. O que é que leva aquelas pessoas a irem para o Parque da Cidade a terem pior? Porque aquilo não fica perto de nada, aquilo fica bastante longe dos parques de estacionamento. Portanto, são pessoas que saem do carro equipadas de sapatilhas, de roupa para correr e vão a pé pelo parque fora até chegarem ao ginásio para correrem numa passadeira. Não sei, eu estou a simpatizar com essas pessoas. O nível de indignação é profundo. Eu acho que eu seria uma dessas pessoas, para ser franco. Mas aquilo não terá alguma vista para o parque, ao menos? Precisamente, porque é que tu queres correr na passadeira com vista para o parque quando podes correr no parque? A questão é porque tu não vais ao ginásio apenas para ficares em forma. Aquilo é um modo de vida, percebes? Aquilo é para te sentires bem psicologicamente contigo mesmo. Então estás naquela realidade pós-moderna, estás naquela realidade segura, ascética, com um seguro contra todos os riscos, num ambiente controlado, com a temperatura controlada, com música perfeitamente inócua, e a sentir-te bem sobre o teu futuro e o futuro da civilização e do meio ambiente. Não, precisamente tu estás a mutilar o meio ambiente. Mas a tendência, eu aqui estou completamente de acordo com o gajo, que é simplesmente um sintoma da modernização e da tecnologia a tomar conta da nossa vida, e que as pessoas de facto preferem esse embalo de estarem a correr numa passadeira. E provavelmente daqui a uns tempos os próprios ginásios vão providenciar às pessoas óculos de realidade virtual em que tu estás a correr num sítio em que, por exemplo, podias simplesmente sair do ginásio e de facto fazê-lo. E, no entanto, as pessoas vão preferir, porque existe uma segurança, eu penso, uma tranquilidade em que tu estás num ambiente completamente controlado e artificial. É que tu ali vais a correr, entendes? Há ar livre, há vento, pode haver uns chuviscos, há sol a bater forte, há pessoas a correr em direções opostas, tens muita coisa a controlar. E ali, por exemplo, muitas das vezes existe compatibilidade entre a passadeira e a tua aplicação de running, que é uma coisa que... E tem YouTube nas passadeiras. Podes ver outra coisa. Porquê é que as pessoas já não correm, fazem running? Porquê é que as pessoas já não fazem caminhadas, fazem trekking? Tem a ver com esta questão da... Porquê é que as pessoas já não andam de bicicleta, fazem spinning? Spinning. Não, isso é andar de bicicleta. E muito depressa. Como tu próprio já apontaste, os carros não ligam e desligam, nem param, nem andam. É start and stop, sim. Francamente, eu acho que isto é a estupidificação final da humanidade. E eu até entendo o argumento que vocês estão a apresentar. Não pensem que eu não concordo ou que eu não compreendo o argumento. Eu acho que esse argumento é provavelmente o último prego no caixão da humanidade. Isso concordo.
É Depende da precisamente... perspectiva, mas concordo. Porque é precisamente a ideia oposta. É precisamente a ideia de que nós podemos controlar tudo e podemos ser independentes do meio ambiente que nos rodeia. Isso é provavelmente a maior mentira e é a principal causa de estarmos como estamos. É por nós acharmos que a desflorestação da Amazónia não tem nada a ver com a nossa vida aqui, que a Amazónia continua a ser desflorestada e vai ser desflorestada até ao dia em que não haja capacidade do planeta se renovar. Há uma tragicidade nisto, realmente. Eu acho Porque, que sim. inevitavelmente, a humanidade vai se adaptar. Mas Exatamente. para quem está a notar essa mudança de paradigma é estranho. Mas Ou seja, eu- começa-se a perder realmente aquela noção básica do que é ser um ser humano no planeta Terra. Ou seja, corta-se completamente o vínculo de ligação que existia com a natureza, por exemplo, em que as pessoas optam por experienciar uma realidade virtual. Uma simulação segura da natureza. Basicamente. Uma interpretação da natureza. Basicamente, sim. Basicamente. Eu não tenho a certeza. Tu disseste uma coisa e aí eu vou discordar de ti. Eu tenho muitas dúvidas de que a humanidade se vá adaptar. Eu acho que a humanidade vai pura e simplesmente extinguir-se. E é isso que me preocupa. Mas porque é eu vejo... inevitável. Tudo bem, é inevitável até porque o planeta está condenado ele mesmo a deixar Sim. de existir por força da evolução do próprio Sol. Mas uma coisa é o planeta deixar de existir daqui a 5 mil milhões de anos. Outra coisa é a humanidade extinguir-se talvez daqui a 1000 milhões de anos. Outra coisa é, na minha esperança de vida, a humanidade extinguir-se. Porque isso inclui eu extinguir-me. E isso incomoda-me bastante. E é isso que eu estou a ver acontecer. Parecendo que não é desagradável. Mas é bastante desagradável. Eu acho que é bastante desagradável. Isso vai ser basicamente a mensagem na lápide da humanidade. Estás a ver? Parecendo que não é desagradável. Vamos ter essa nota histórica para as outras raças. Estás a ver? Parecendo que não é desagradável. Pronto, isto deixa-me absolutamente indignado. Porque isto casa com outra coisa. Que é... Aquele ginásio em particular eu não sei, mas acredito que sim. Porque aquilo fica no primeiro andar e tem vista para o parque. Muito bonito. Eu aposto que as pessoas, além de atravessarem o parque todo para depois irem correr na passadeira, em vez de correrem no parque, ainda apanham um elevador para o primeiro andar. Porque eu já vi ginásios onde isso acontecia. Portanto, tu vais ao ginásio fazer exercício, mas alto lá, fazeres o exercício mínimo de subires um andar de escadas. Não, mas repara, aí pode estar condicionado, por exemplo, para pessoas de cadeiras de rodas. Está bem, mas as Podem pessoas... fazer, por exemplo, fisioterapia. Mas as pessoas de cadeira de rodas apanham um elevador porque não podem apanhar as escadas. Mas eu não estou a falar dessas pessoas. Eu estou a falar das pessoas que vão para a passadeira, Sim, mas sobem pelo elevador Sim. e no final da passadeira vão comer um pacote de batatas fritas que está na máquina de vending. Sim, porque agora também já não se diz máquinas de venda automática. São máquinas de vending. Vending. Ok. E, portanto, a pessoa sai da passadeira e as calorias todas que queimou vai recuperar no pacote de batatas fritas que está na máquina de vending à porta do ginásio. Tu estás profundamente preocupado com a humanidade, não estás gostado? Não, estou preocupado com os ginásios. Estou indignado com os ginásios. O conceito de ginásio é uma coisa que me incomoda profundamente. E apesar... Mesmo máquinas, por exemplo. O exercício específico de músculos, em que dificilmente conseguirias fazê-lo de uma forma tão eficaz, por exemplo, como utensílios de casa. Eu francamente dou aí o benefício da dúvida. Mas, para mim, o grande paradoxo da sociedade moderna é este. Nós fazemos tudo o que podemos para não nos mexermos. Nós preferimos ir pelo elevador do que pelas escadas, em casa. Nós preferimos ir pelas escadas rolantes do que pelas escadas estáticas no centro comercial, no metro, onde for. Nós, se possível for, descemos de elevador até à garagem, entramos no carro, vamos de carro, estacionamos o carro o mais perto possível da entrada do escritório, subimos de elevador até ao nosso escritório e passamos o dia sentados. Até temos cadeiras com rodinhas para conseguirmos deslocar-nos no gabinete sem termos sequer de nos levantar para ir à estante mais próxima. E depois, no fim do dia, vamos ser saudáveis para o ginásio. Depois de termos passado o dia inteiro sem fazer absolutamente nada do ponto de vista motor, vamos correr para a passadeira. E o grosso da clientela dos ginásios são pessoas que preenchem este paradigma. De acordo, sim. Mas isso... Porque os ginásios é, se calhar, um dos melhores exemplos da tal fraude que estamos a falar. Aquilo que interessa não é ir ao ginásio, é o conceito de ir ao ginásio. Isso é que interessa. Aliás, há muita gente, se calhar, não digo a maioria, mas uma porcentagem muito significativa dos clientes do ginásio nunca aparecem lá. Simplesmente compram uma anuidade
e aparecem lá uma vez por mês, ou no entanto, ou não aparecem, desistem de aparecer. Mas para eles foi importante, psicologicamente, a ideia que eles são aquele tipo de pessoa Que vai ao ginásio? que vai ao ginásio. Sim, é uma experiência social hoje em dia. Talvez tenha sido sempre, mas talvez até os gregos já tivessem um pouco esta noção. Mas na altura era um pouco mais público e não em ginásios, no fundo, fechados. A experiência não era propriamente parecida. Mas a questão dos gregos é precisamente... Onde eu pretendo chegar aí é que tudo bem que os gregos praticavam o seu desporto, mas os gregos tinham atividade... Os gregos e todos os povos tinham atividade física no dia-a-dia, no cotidiano. Só nos últimos 50 anos, mais coisa menos coisa, é que de repente a atividade física foi proscrita. A nossa própria procura de emprego repara que o conceito de sucesso na vida é teres um emprego que te permita estar sentado. Não vejo bem as coisas assim. Não vejo Há porque meio de sucesso equivale. exceções, mas... Julgas que existe essa correlação entre as duas coisas? É. Quando não é o estar sentado em si. Sim, porque... Percebes? Tempo Se perguntares... Não, repare. Se tu perguntares a uma criança o que é que queres ser quando fores grande, a uma criança não, provavelmente ela vai-te responder astronauta ou bombeiro. Mas alguém que já tem idade para decidir o que quer ser quando vai ser grande, portanto talvez um adolescente ou naquela fase em que estão para entrar na faculdade ou por aí fora, se tu perguntares, raramente te vão responder eu quero ser trolha, ou eu quero ser serralheiro, ou eu quero ser lenhador. Vão-te responder eu quero ser... gestor de empresas, eu quero ser qualquer coisa que é um emprego das 9 às 5 num E tu julgas que a correlação que existe na mente das pessoas tem a ver com a atividade física relacionada com o trabalho? Não, de todo. Ok. Não é isso que eu estou a dizer. Ok. Não é de todo. Pronto, ok. Não é isso que eu estou a dizer. O que eu estou a dizer é que, de facto, hoje em dia, o conceito de sucesso é teres um emprego sedentário. Não por ser sedentário, mas porque os empregos de sucesso têm essa característica. Okay? As pessoas não procuram um sedentarismo em si, mas procuram um emprego que, além do prestígio, do salário, do que for, também é um emprego sedentário. Isto não era uma coisa que acontecia... Mas eu penso que aí o sedentarismo é residual, mas tudo bem. Sim, facto, é residual. Sim, existe essa como motivação para escolher aquele emprego é residual. Sim. Como facto de que o nosso mundo do trabalho mudou e há 50 anos o mundo do trabalho era um mundo mais ativo do ponto de vista físico. Sim, e agora é um mundo menos ativo e as pessoas preferem os empregos menos ativos, não por serem menos ativos, mas porque têm outras características que as atraem. De acordo. Penso que isso é um facto. Isso é daí da tecnologia, simplesmente, não é? Certo, mas daí que onde eu queria chegar com isto era a tal questão de até há 50 anos não existia a contradição que existe hoje em dia. Portanto, mas é assim tão contraditório? Quem praticava desporto também tinha um estilo de vida ativo. Mas será assim tão contraditório? Tu achas que os gregos, se tivessem a tecnologia que nós temos hoje em dia, que seriam tão ou menos sedentários que nós? Provavelmente os gregos são pessoas e as pessoas em geral são estúpidas. Isto torna-se um padrão recorrente neste programa. Dizer que as pessoas são estúpidas. Não, mas repare, então, nesse caso, em si, a única variável foi a tecnologia. Porque a tendência do ser humano sempre foi essa. Sim, eu acho que... Eu não estou a procurar as causas, eu estou apenas a constatar um facto. E o facto é, nós vivemos numa sociedade paradoxal e fazemos tudo o que podemos para não nos mexermos e depois vamos ativamente inscrever-nos num ginásio, às vezes para não nos mexermos, como dizia o Hugo. Mas isso acontece em muitos outros âmbitos da vida, esse paradoxo total, como por exemplo em causas sociais e humanitárias, é exatamente a mesma coisa. Ou seja, sim, apoia-se todo um modelo económico e social muito complicado e depois vai-se procurar panaceias um pouco estranhas e acho que o paradoxo é semelhante. Daqui a uns anos vai ser pior, no fundo. Eu estou de acordo com o que o Hugo deixou de dizer. Eu só não queria, se calhar, desenvolver demasiado esse tema hoje, porque nós temos ainda promessas a cumprir, nomeadamente porque é que eu deixei de ir ao cinema. Mas antes de terminar, para começar a dizer que eu pelo menos fiquei preocupado que estivesse a falar daqueles ginásios a céu aberto que costuma haver nos parques. Eu pessoalmente nunca me senti confortável com a perspectiva de ir a um. Eu acho que são um bocado estranhos. Eu já participei e aquilo de facto é exercício muito, muito localizado e acaba por ser bom, por exemplo, a nível de articulações. Acredito que aquilo realmente para idades avançadas ou pessoas com problemas de articulações que será bastante útil.
Ok, eu tinha um enorme preconceito, mas vou trabalhar nisso. Provavelmente vai ser gozado, tendo em conta, no fundo, a nossa idade. Mas, e até os próprios movimentos que aquelas máquinas pressupõem. São movimentos que duvido que ninguém fique bem a fazê-los de forma repetida. Então, eles não beneficiam ninguém. Ok. Mas é bastante útil. Eu confesso que não sei, ou não tenho a certeza do que tu Não estás a estás a falar. acompanhar o meu preconceito? Não. Pois, há aqui vários preconceitos que jogam. Um é este que o Mas Vitor estás- referiu. Deixa-me só clarificar uma coisa. Estás a falar daquelas máquinas aleatórias que Sim, existem exatamente. no jardim em que tu podes Sim. dar passos Exatamente. para Exatamente. E o que eu referi é o que tenhas os manípulos sobre as rodas e tu tens que girar aquilo. Opa, aquilo é muito... Sim. Olha, eu devo-te dizer que eu acho isso uma ideia excelente. Eu também. Eu ainda estou imbuído de um certo preconceito. Eu acho que tem a ver com não se enquadrar naquele espírito pós-moderno e otimista. O que só está chateado é que aquilo não tem basicamente conexão com as aplicações de telemóvel. Ainda não existe essa compatibilidade. Não, eu tenho o preconceito que era essa questão dos cidadãos mais... Mas a idade mais avançada. idade mais avançada, quer gunas, em geral, não sei. Tenho essa ideia. Imagino gunas... Ele usou a palavra guna. Sim, imagino gunas pendurados nas traves a fazerem flexões. O curioso é que eu experimentei no entroncamento e Ok. lá existem dois. Um mais recolhido, numa zona urbana, e o outro à beira de um parque chamado Parque do Bonito. Que Ok. sempre achei a modéstia gira nesta Eu se fosse um guna ia para o Parque do Bonito. Exatamente. E tem lá uma zona para andar de skate. E também tem dessas máquinas. E eu, de facto, já tive a experiência de estar, não a utilizar as máquinas, mas nas imediações dessas máquinas. E a mistura de ambiente é fantástica. Porque tu vês idosos a fazer os exercícios e vês juventude a consumir AX e a andar de skate à volta. Portanto, fica ali basicamente uma dinâmica social muito interessante. Fico feliz por os meus preconceitos estarem mais ou menos alinhados com a realidade. Porque, de facto, aproximando aquelas máquinas de ambientes juvenis, de facto, o que eles fazem é usar aquilo da forma menos apropriada possível. Mas estão, de facto, a fazer exercício. Se tu consideras, por exemplo, fazer o pino numa máquina, por exemplo, em que tu supostamente treinas as pernas, sim, no fundo, é possível. Eu não tenho nada contra isso, muito francamente. Precisamente porque eu vejo isso do ponto de vista da saúde. E, portanto, quer seja com as pernas, quer seja a fazer o pino, o importante é que eles se mexam, porque a alternativa a isso é serem gordos. Sim. Portanto, No Parque da Cidade, basicamente como uma nota quase positiva, basicamente a apontar para o ideal, se tivessem construído dessas máquinas no Parque da Cidade, tu já serias completamente a favor. sim, nada contra. Bem pelo contrário. De facto, sim. Muito bem. Podemos então Vamos a isso. passar ao cinema? Vamos lá. Olha, eu queria começar por dizer que vi o filme que tu recomendaste no último programa. Ótimo. De 0 a 17, qual vai ser a tua classificação? Por 0 a 17. Porquê de 0 a 17? Porque 20 ninguém atinge. Achei o filme interessante. Se calhar ia com demasiadas expectativas por ter sido recomendado e portanto diria que ficou aquém das expectativas. Mas lá está. Mas se calhar a questão é essa. As expectativas eram para o 20 e ele ficou só no 17. Não sei. Não, mas achei um filme interessante. É curioso, achei-o comprido até ver logo a seguir o bom, o mau e o vilão, que são 4 horas de filme. E nesse momento disse, bom, se calhar não é assim tão comprido quanto isso. Mas de qualquer forma não dei tempo por mal emprego, francamente. Achei que valeu a pena ver o filme. Em que é que sentiste, por curiosidade, em que é que sentiste que o filme ficou aquém? Se uma nota negativa, uma crítica ao filme, por exemplo? Algo a melhorar? Para mim, eu lembro-me de tu referires, por exemplo, o aspecto onírico do filme. E de facto, mas se calhar acho que foi talvez uma questão mesmo das limitações técnicas em termos de efeitos especiais. Estamos a falar de um filme de 60 e Sim, passo, não é? sim. Esse mundo onírico eu tive alguma dificuldade em entrar nele. E houve momentos em que eu realmente já não estava a conseguir acompanhar quando é que estava no mundo exterior e quando é que estava na cabeça do personagem. Isso é compreensível, realmente. Isso é compreensível. E isso deixava-me um pouco intranquilo. Sim. E passa a haver alguma dissonância e, no fundo, a pessoa desprende-se daquilo que está a ver. Exatamente. Passa a ser uma experiência bastante passiva. E não isso de facto é uma... Por isso é que eu estava curioso. Porque eu recomendo este filme a imensas pessoas.
E, portanto, daí ser logo imediatamente a minha primeira recomendação de filme quando me perguntam. E de facto já ouvi isso bastantes vezes. E, por exemplo, o facto de ser um filme dobrado, por vezes também é algo que as pessoas não gostam. Sim. É assim, isso não me incomodou, Sim. por aí além. Vivi bem com isso, mas de facto, pronto, sim, tem esse pormenor de nem sempre o que nós estamos a ouvir bate. É verdade, e por vezes nota-se aquilo muito que até eles nos filmes dele, repara-se, por exemplo, quando nos começamos a familiarizar com os atores que ele, por regra, no fundo, escolhe, alguns sendo ingleses ou americanos, por vezes eles falam, nota-se claramente, que eles falam em inglês. Uhum. E é dobrado italiano por cima. E muitas das vezes eu comecei-me a perceber, porque eu como não percebo italiano, muitas das vezes vejo o filme com legendas em inglês. E eu às vezes apanhava e parecia que estava a ver o ator a dizer a frase que estava em baixo legendada. Eu curioso. Basicamente ele estava a ler o texto como está ele a ser legendado. Mas achei isso curioso. Portanto, era um efeito que eles provavelmente na altura nem se preocupavam. Sabes que eu, curiosamente, inicialmente isso fez-me confusão, mas foi por outro motivo. Porque eu não sabia que o filme era dobrado. E inicialmente não estava propriamente a reparar nos lábios dos atores e comecei a notar que aquilo não batia certo. E o meu primeiro pensamento foi, mas este filme é de 1960 e nesta altura eles já conseguiam sincronizar... Porque inicialmente, quando passamos do cinema mudo para o cinema com as falas dos atores, a tecnologia eram 2 gravações à parte. E, portanto, às vezes depois tornava-se difícil sincronizar a fita do som com a fita do vídeo. E foi isso que eu inicialmente pensei. Mas pensei, quer dizer, nos anos 60 não faz sentido. Ainda por cima em Itália tinha a Cinecittà, um estúdio em tudo equivalente a Hollywood, na altura. Achava eu que do ponto de vista tecnológico não fazia sentido que eles nos anos 60 ainda estivessem a usar tecnologia dos anos 30 para fazer o som do filme. E isso inicialmente fez-me um bocado, até perceber de onde é que vinha aquela desincronia, isso fez-me um bocado de espécie. E lembro-me de refletir sobre isso. Mas pronto, querem então saber porque é que eu deixei de ir ao cinema? Força. É muito simples, as pessoas. Mais uma vez. Mais uma vez a humanidade. Vê-se aqui um padrão, não é? Um certo padrão, não é? Mas o que é que tu achas que as pessoas vão ao cinema para ver um filme? No fundo eu sou antropofóbico. Gostei. No fundo, para te salvares de te apontarem que és misantropo, gente, simplesmente aponta já aí uma fobia, porque aí basicamente defendes. Está muito bom. Não, pá. A tua pergunta, Hugo, é uma... Andamos sempre à volta do mesmo, é mais uma farsa. Exatamente, mas é mesmo isso. Mas por isso é que eu gostei da tua pergunta, porque é precisamente isso. Quer dizer, eu quando vou ao cinema para ver um filme. Ora, Já tenho a resposta errada. Pronto, mas lá está. Isto é assim, cada um faz aquilo. Olha-me este menino. Olha-me este menino. Cada um faz aquilo que... Mas como assim? Não fizeste um live streaming da tua experiência de ir ao cinema? Colocaste o ecrã com a luminosidade no máximo enquanto atualizavas o teu feed nas redes sociais. Ias comentando e mesmo fazendo entrevistas a pessoas. Exatamente, comentar o áudio quando está a ver o próprio filme. E até promover algumas marcas que te apoiam no teu canal. Lá está. Aquilo que vocês estão a dizer é precisamente a razão pela qual eu deixei de ir ao cinema, porque eu não faço isso. Mas o tipo ao meu lado faz. Certo. E, portanto, eu tenho situações em que o meu olhar é desviado da tela para o telemóvel que está ao meu lado, porque o telemóvel que está ao meu lado deita mais luz que o filme. E, portanto, isso incomoda-me. Depois, as pessoas não são pontuais. Resultado, o filme já começou e, de repente, há pessoas a passarem à frente. Eu não consigo ver o filme. Claramente. Está alguém à minha frente. E depois, os tipos que chegam tarde são os tipos mais indecisos na escolha do lugar. São aqueles tipos que ficam de pé à tua frente, se for preciso, uma cena inteira, a tirar o casaco, a ver se ficam nesta cadeira ou na cadeira ao lado, depois a ver em qual das cadeiras é que vão pousar o casaco, e a ver se têm cadeiras para o grupo todo, porque é um grupo de 5 que resolveu chegar atrasado e estão os 5 de pé. Portanto, nem que tu te desvies, consegues ver
para o filme porque está um tipo ao lado que ainda é um armário maior que o que está à tua frente. Entretanto, perdeu-se e é chamado para trás, para o último lugar da sala. Exatamente. Portanto, os primeiros 10 minutos do filme são passados nisto. Depois, a seguir, está toda a gente a conversar. Portanto, tu vais ao cinema para ver edições comentadas do filme. Porque tens aqueles tipos que gostam de comentar o filme, gostam de dizer o que está a acontecer e o que vai acontecer. Olha, e agora ele vai fazer assim. Não sei. Ou são realmente pessoas que leram o guião antes de ir para o filme. Poderá ser. Leram o livro, se calhar. Esse fenómeno, por acaso, é algo que me intriga imenso. As pessoas que comentam o que estão a ver. E que dizem o que vai acontecer. Mas aí, podem já ter visto o filme. Epá, Agora, mas eu não vi! Não quero saber o que vai acontecer. Ou melhor, quero. Mas aí, a ideia... Quando o filme me mostrar. Não quando eles me contarem. Mas perde-se lógica. A minha questão aqui é só a lógica. Se eu quisesse ouvir um filme narrado, ia à Polónia. Na Polónia é que eles narram o filme. A qualidade lá das dobragens deve ser impecável. Por acaso nunca vi um filme dobrado em polaco. Deve ser fantástico. E depois, a partir da meia hora... O som das pipocas não te irrita também? O som das pipocas, francamente, não me irrita. Curiosamente. Aliás, eu próprio muitas vezes também comia pipocas, portanto, quer dizer, não me podia irritar com o som dos outros quando eu estava a produzir o mesmo som. Não, mas para, mas existe o som de comer pipocas e existe o som de ruminar pipocas. Ou, não, é quase regurgitar pipocas, e que aquilo saltam pedaços para o resto das pessoas, etc. Não, essa parte, francamente, as pipocas nunca me incomodaram muito. Agora, a partir da meia hora de filme, portanto, nós passamos os primeiros 10 minutos com os tipos a entrarem atrasados. Depois, a seguir, temos mais 20 minutos em que a malta ainda não percebeu que o filme já começou e está pura e simplesmente a falar do que lhes interessa. Ou então está a comentar o filme. Mas o comentário acontece durante o filme todo. Mas a partir da meia hora, as pessoas começam a entrar em síndrome da abstinência, quando começam a ligar o ecrã do telemóvel no máximo. Porque não conseguem estar mais de 30 minutos sem ver se receberam uma mensagem. E depois tens os tipos que pura e simplesmente atendem chamadas no cinema. Sim. E não percebem que estão a incomodar toda a gente à volta deles. E portanto, eu pura e simplesmente fartei-me de lidar com isto. Fartei-me de lidar com a falta de educação das pessoas. E vejo os filmes em casa. Sou muito mais feliz a ver os filmes em casa. Tenho um projetor que projeta na parede em tamanho grande. Portanto, a experiência é quase como estar na sala de cinema. Com a vantagem de que não tenho de levar com pessoas mal criadas ao meu lado. E, aliás, eu acho que isto é pior do que os ginásios. Porque esta incapacidade... Isto não acontece só no cinema. O problema é que eu não posso fazer sessões de teatro em casa porque os atores não vinham cá nem que eu lhes pagasse. Mas eu penso que isto tem muito que ver com a total falta de empatia das pessoas. Empatia no sentido etimológico da palavra. A capacidade de se colocar no lugar do outro. Estas pessoas que vão ao cinema e fazem isto nem sequer têm noção do que é estar do outro lado. Do que é elas não têm noção do que é ter de conviver com elas. E isso vê-se no cinema, vê-se no trânsito, vê-se no supermercado, vê-se em todo lado. As pessoas cada vez menos conseguem perceber o alcance e as consequências das suas ações. Não conseguem perceber de que forma aquilo que elas fazem incomoda os outros. Totalmente de acordo. No entanto, 2 notas relativamente ao que disseste. As notas que quiseres. É um fenómeno que, de facto, ou seja, a nível de explicação, penso que, de facto, o maior fator será essa falta de empatia. De facto, penso que será por aí. No entanto, duas notas me estavam a ocorrer. Primeiro, por curiosidade e até para efeitos de publicidade, quiçá negativa, e para evitar que as pessoas tenham uma experiência, porque isto pode às vezes ser um fenómeno estatístico e de probabilidade. Portanto, recordas-te do cinema em que essa experiência, a experiência que te levou a... Olha que não. A decisão, é verdade, houve talvez uma última gota d'água que fez transbordar o copo, mas o copo foi enchendo em várias situações e em vários cinemas. Eu nunca fui de ir apenas a um cinema, por várias razões. Em primeiro lugar, porque nem sempre o filme que eu quero ver está no mesmo cinema, portanto eu tenho de ajustar o cinema onde vou em função do filme que quero ver. Por outro lado, os preços não são sempre os mesmos e, portanto, eu procuro ir ao cinema que tem o bilhete mais barato para o filme que eu quero ver, o que significa que umas vezes posso ir, e já fui, ao Parque Nascente, outras vezes posso ir ao Norte Shopping, posso ir ao Gaia Shopping, posso ir ao Mar Shopping, posso ir ao Rábida Shopping, já fui a eles todos, já fui ao Alameda.
Portanto, em todos eles eu posso dizer que vim de lá irritado com, se não foi alguém que entrou atrasado, foi alguém que atendeu uma chamada, se não foi alguém que atendeu uma chamada, foi alguém que esteve a comentar o filme, e portanto posso-te dizer que calhou, mas penso que é apenas uma coincidência, que foi no Gaia Shopping que eu decidi não ir mais ao cinema. Mas Isto de todos... não significa que o Gaia Shopping seja pior do que os outros. E consegues diferenciar um grau negativo de experiência com o tipo de filme que tu ias ver? Por exemplo, comédias leves ou filmes históricos, filmes mais experimentais ou mais artísticos, e em que conseguisses correlacionar as duas? Eu acho que o problema está mesmo em não conseguir. Ou seja, ela é transversal, mais uma vez. Sim, exatamente, é transversal. Não, eu penso que a questão aqui é um bocadinho ao contrário. Quando tu dizes uma comédia, eu se calhar sou muito mais tolerante numa comédia. Porque numa comédia tu vais lá para te divertir. É exatamente esse o meu ponto. E portanto é natural estás com boa disposição, é natural rires à gargalhada, é natural comentares com o saudável, amigo que foi saudável. Visto o que ele fez, visto o que ele disse. Será saudável tu teres feito essa nota porque aponta que não és intolerante num contexto social em que por vezes as pessoas se sentem mais... Precisamente é isso. Se calhar numa comédia tudo bem. Mas lembro-me precisamente esse no Gaia Shopping. O filme era um thriller meio terror, com alguns traços de drama, porque havia ali questões mal resolvidas dentro da família, uma traição do marido, mas quer dizer, não era propriamente o contexto para tu estares a rir e a falar, até porque muito do filme, tratando-se, aquilo era definido como terror, tinha realmente, se calhar até mais traços de thriller do que propriamente, e suspense do que propriamente aquele terror puro e duro de ruídos e fantasmas que aparecem, coisas assim. E tinha um elemento de drama e tinha, portanto, alguma densidade psicológica e algum suspense e um fio condutor que implicava tu conseguires manter algum tipo de silêncio e concentração no que estava a acontecer no ecrã para conseguires usufruir do filme. E, portanto, daí eu dizer-te que acho que há níveis diferentes, há espíritos diferentes com que vais ver um filme, e acho que há níveis diferentes de atenção e de concentração que tu tens de dedicar ao filme. E o problema é esse, é que a malta tanto vai ver uma comédia, ou uma comédia romântica, ou um musical com karaoke, tipo Mamma Mia, ou uma coisa destas, como vai ver o drama mais dramalhão de todos, exatamente com o mesmo espírito. Por acaso, assim, recentemente tenho tido sorte. As minhas idas ao cinema têm sido absolutamente tranquilas. E os dois cinemas que eu frequento, que é o Alameda e o Arrábida Shopping, até hoje nunca tive situações de sair de lá de facto frustrado. Sempre alguma situação ou outra, por exemplo, já vi telemóveis ligados, nunca vi ninguém a atender uma chamada no cinema, por acaso, mas acredito que isso aconteça com alguma frequência. Por acaso nunca presenciei. O mais engraçado é as pessoas que atendem a chamada para dizer agora não posso falar, estou no cinema. Sim. Sim. Porquê? Não atendes, continuas a não poder falar e continuas a estar no cinema. Sim. Mas no fundo a pessoa, a mãe ou a namorada ia ficar preocupada e ia ser uma chatice. Sim. Mas por isso é que há o rejeitar a chamada com aquelas mensagens pré-escritas. Precisamente. São úteis nessas situações. É verdade. Se bem que essas mensagens são um bocado parvas. Não, mas eu confesso que muitas vezes sou mas seria preferível, seria muito melhor para ti até nesta situação. Eu no outro dia passou-se isso comigo. Telefonei à minha namorada, ela rejeitou a chamada e mandou uma dessas mensagens. E eu leio a mensagem, ligo-lhe de volta. E eu pensei, mas tu não me tratas por você, por alma de quem? Não, mas eu acho que isso é útil, é para a pessoa perceber que aquilo é uma mensagem automática. Acho que tem isso vantagem. Eu personalizei as minhas. Foi? Sim, eu alterei para aquilo que eu efetivamente digo com mais frequência. Ok. Inclusivamente uma das... Eu tenho o pior neste momento. Não temos. Uma das mensagens automáticas que eu coloquei foi já desço. Ok. Que quando alguém me telefona a dizer cheguei, eu rejeito e segue. Já desço. Já desço. Engraçado que eu por acaso não tenho o meu telemóvel configurado com isso. Hei de ver. Deve estar pré-configurado. Existe uma opção que é rejeitar com mensagem, pelo menos. Sim.
Em todos os telemóveis Android que eu já tive, fica a publicidade, há uma opção intermédia que é rejeitar com mensagem. E Android, quando tu dizes publicidade Android, estarás a fazer publicidade exatamente aqui, ao sistema operativo, à Google. Pois é isso, faço ao da Apple, por exemplo. Acho que tudo tem o sistema. Sim. Mas já reparaste que o Hugo é claramente aqui o tipo com mais compromissos comerciais, porque é sempre ele que faz publicidade de alguma coisa. Chama-lhe compromisso, eu chamo-lhe mais lobby. Não, mas eu acho que este tema está muito bem enquadrado. Eu acho que vem muito bem na sequência do tema do ginásio. E eu aproveito para partilhar aqui com o Gustavo um bocado o meu modo de vida, a minha divisão. Por que não comigo? Acho que é só que fui eu que queria Porque o introduzir. Gustavo parece ser a pessoa mais angustiada e porque penso que acho que partilhamos esta cosmovisão, que é a seguinte. A sociedade atual, além de ter muitas facetas que são uma farsa, é também caracterizada pelo seu vasto número de possibilidades. Que eu acho que, eu sou um otimista, acho que vai correr bem. Se nós não nos destruirmos... O projeto de sociedade no geral vai correr bem. Sim, eu acho que sim. Eu acho que vai correr bem. Só não correrá bem se esta destruição ambiental for demasiado rápida e já incontrolável. Mas acho que nós, como o Vítor estava a dizer, na 25ª hora, vamos adaptar-nos de alguma maneira e acabar por superar isso. Espero eu. Desde já, olá para quem me estiver a ouvir daqui a 3.000 anos no vácuo do espaço. Exatamente. Cumprimentos. De facto, era agradável viver nesta altura. Acredito que por aí já não tem. Dito isto, o que é que eu recomendaria ao Gustavo e como é que eu encaro esta sociedade? Eu acho que isto é um bocado inevitável. Acho que é o resultado de um curto espaço de tempo dar demasiadas possibilidades a pessoas que não tiveram nem educação, nem o tempo para se adaptarem a elas. E, portanto, isto vai piorar antes de melhorar. Acho que é o que vai acontecer. Como é que eu procuro... Isto é quase um terapeuta. Isto vai custar, Gustavo. Vai custar. Como é que eu procuro encarar isto? E entroncando no nosso último programa sobre a Nacional 14. É evitar a Nacional 14 na hora de ponta. Ou seja, eu de facto procuro evitar as pessoas sempre que possível. Procuro evitar... o que é que eu faria? Mas há a melhor forma de evitar as pessoas que deixar de ir ao Exatamente, cinema. eu acho que está certíssimo. É uma opção. Outra opção é escolheres o dia da semana em que estatisticamente vá menos gente. Mas eu já fazia isso, eu ia ao domingo à noite. É o dia assim- da semana que tem menos gente e nunca ia a um filme nas primeiras 2 semanas. Ok. Só depois disso. Já a contar com isso. E mesmo assim, é o que se vê. Isso é notório o teu azar. Deixa-me dizer-te. Eu acho que não é notório, não é uma questão de azar, eu acho que é mesmo uma questão da realidade social em que nós vivemos. Porque a mesma coisa, como te disse, a mesma coisa eu vejo acontecer. Eu fui recentemente à ópera, tu até soubeste e quase foste também. Sim. E passou-se a mesma coisa, quer dizer. Sim, a igreja também, é incrível. É em todo lado. Sim, na ópera de facto, isso a mim irrita-me. De facto, na ópera irrita-me. Na ópera, de facto, já tive essa experiência e saio de lá irritado. No cinema, curiosamente, nunca me tem acontecido ao ponto de desenvolver essa tendência ou essa consciência, mas na ópera, de facto, irrita-me profundamente. Talvez por exemplo, pela diferença enorme de volume que existe no cinema da ópera. Talvez. Ou talvez sejas simplesmente... Talvez sejas mais tolerante do que eu. Talvez. Porque eu na ópera, de facto, fervo nessas situações. É que aquela atuação é irrepetível. E aquela pessoa está a estragar uma atuação irrepetível. Sim, é horrível. Eu já passei, isso faz-me lembrar uma situação, porque eu passei não na ópera, mas no teatro. Fui ao Teatro do Bolhão ver... Olha, não me lembro de como se chamava a peça, mas lembro-me que a personagem principal era o Galileu. E lembro-me que no final o ator, e agora está-me a falhar o nome dele, é um ator muito conhecido da nossa praça. No final do aplauso ele ficou no palco e chamou uma pessoa da plateia isoladamente e disse: "Você não volta a fazer isso, porque você incomodou-me profundamente quando fez isso." E o fazer isso foi, durante a peça, ele pegou no telemóvel e esteve a usar o telemóvel. E, portanto, o ator no final disse: "Você não volta a fazer isso." Eu acho que devia haver mais esta... Agora deixo aqui chamada a atenção. O desafio. Eu acho que sim, eu acho que um grande problema de Portugal, ou do povo português, é a nossa elevada complacência para com a malfeitoria.
é muito difícil as pessoas terem esta capacidade, como teve a senhora. Eu tenho realmente pena de não me estar a lembrar agora do nome dele. Ter essa capacidade de confrontar uma pessoa com um ato errado dela e dizer: você agiu mal, você incomodou-me, eu não merecia isso porque eu estava aqui a dar o meu melhor e agradeço que não o volte a fazer. E a pessoa ser capaz de finalmente ter um pouco de empatia e pôr-se no lugar do outro e perceber que se calhar realmente aquilo que fez não devia ter feito. Há um vídeo muito visualizado no YouTube de um pianista que eu agora também não me estou a lembrar do nome. Pianista e neste caso até dirigente musical. Em que está a tocar um concerto de piano do Haydn e a meio, basicamente, de uma das passagens mais suaves e em piano do concerto, brada completamente um toque de telemóvel. E ele, na altura, decidiu mesmo parar o concerto. Então, parou mesmo. E entre o tempo em que o concerto para e o telemóvel continua a tocar, o músico, neste caso, teve mesmo a oportunidade de dizer à pessoa: esteja à vontade, deixe tocar. Estás a ver? Ou seja, ficar frustrado ao ponto do toque incomodar um auditório inteiro. E ele depois até no próprio vídeo explica o porquê de ter parado, porque ele disse: se fosse num momento em que o concerto estivesse num apogeu sentimental completo, destrói completamente basicamente a sensibilidade musical, não só de quem está a tocar, mas de quem está a ouvir. É verdade. Portanto, a decisão que ele tomou na altura foi exatamente essa, ou seja, parou o concerto e começou outra vez. E eu subscrevo em absoluto. Aliás, eu já passei mais do que uma vez por situações parecidas com essa quando vou dar conferências ou palestras a qualquer lado. Porque muitas vezes o início das conferências é muito difícil. Porque tu estás pronto para falar e a audiência está completamente desligada a conversar. E eu normalmente aquilo que faço é espero que haja silêncio na sala. E não começo, contrariamente ao tipo que me precedeu, que normalmente tenta captar a atenção das pessoas e dizer: vamos começar, vamos fazer, vamos acontecer. Ou por isso simplesmente começa a falar e ninguém ouve as 3 primeiras frases. Eu não recuso-me a fazer isso. Eu só falo quando houver silêncio na sala. As pessoas foram lá para me ouvir, portanto têm de fazer silêncio. Se não estão interessadas, também podem ir embora, a porta é serventia da casa. E já disse isto, ainda esta semana disse isso a uma aluna minha, disse: olha, se não estás interessado em estar aqui, vais-te embora, não há problema nenhum. E essa é a minha postura, quer dizer, eu acho que as pessoas têm de assumir aquilo que querem. Se querem ir a uma conferência, se querem ir a um concerto, se querem ir ao cinema, é porque estão interessadas no que lá se vai passar. Se querem ir lá para estar no Facebook, bom, Facebook é em todo lado, não precisam de estar naquela sala para estar no Facebook. Saem da sala, vão para outro lado qualquer. Estar no Facebook, falar com quem quiserem, fazer o que lhes apetecer. Claramente a frase base deste episódio é: parecendo que não, é desagradável. Sim. Olha, e isso traz-nos ao fim do episódio. Foi uma reflexão muito interessante. Estarão os ouvintes também a dizer: o que já? Mas que desagradável. Mas eu queria só partilhar uma última coisa convosco. Força. Porque eu lembrei muito do Hugo recentemente. Eu hoje estou-me a sentir tão negligenciado. A propósito também de um filme que vi. Um filme português chamado Malapata. Ele ficou com ar lisonjeado. Eu penso que este ar misto de confusão. Atenção, não faço ideia de que estás a falar. Eu recomendo vivamente que vocês não vejam o filme. Eu achei... Não sei, eu penso que alguém me falou bem do filme, o que diz muito sobre as pessoas com quem eu me dou. E por acaso vi o filme no videoclube e optei por vê-lo numa noite em que não tinha nada melhor para fazer. Ao menos não gastaste dinheiro. Sim, ao menos não gastei dinheiro. E então vi o filme. O filme é terrível, mas... Filme português? Filme português. De que ano, mais ou menos? Desta década, certamente. Ok. Desta década. Mas, e foi isto que me fez lembrar o Hugo, entra a Ana Malhoa. O meu coração já... Sim, o Hugo suspirou neste momento vacilou, e corou ligeiramente. Aguenta coração. E uma das músicas, pelo menos uma das músicas da banda sonora é da Ana Malhoa. Recordas-te do título? Sim, eu até queria perguntar ao Hugo se ele conhecia a canção. O título é Contigo Pierdo la Cabeza. Não, Sem ti não sou nada. Não seja por isso, ouvimos já. Faço tudo para ser tua namorada. Mudo de cidade, telefono, morada. Onde vais eu irei. Sonho que sonhei para mim. E a cada momento em ti penso, procuro, desejo e até peço ao vento
que me traga notícias de ti, mas que sentimento. Onde vais eu não sei, eu só sei que não vivo sem ti. Contigo pierdo la cabeza, baby, baby. Contigo yo me quedo loca por ti, por ti. Tú eres mi vida y siempre te amé, en ti tengo fe y ahora por fin te encontré. Contigo pierdo la cabeza, baby, baby. Contigo yo me quedo loca por ti, por ti. Tú eres mi vida y siempre te amé, en ti tengo fe, por fin te encontré, baby. Sem ti não sou nada, faço tudo para ser tua namorada. Mudo de cidade, telefono, morada. Onde vais eu irei, sonho que sonhei para mim. E a cada momento em ti penso, procuro, desejo e até peço ao vento que me traga notícias de ti, mas que sentimento. Onde estás eu não sei, eu só sei que não vivo sem ti. Yo quiero matarte a besos, hacerte cosas raras, cosas tan bonitas con más drink que las caras. Seré la que seduces, espero que me abuses, ponerme tan salvaje, aguanta el voltaje. Contigo pierdo la cabeza, baby, baby. Contigo yo me quedo loca por ti, por ti. Tú eres mi vida y siempre te amé, en ti tengo fe y ahora por fin te encontré. Contigo pierdo la cabeza, baby, baby. Contigo yo me quedo loca por ti, por ti. Tú eres mi vida y siempre te amé, en ti tengo fe, por fin te encontré, baby. Tu és o meu mundo, eu sou a lua, galáxia infinito, eu sou tua. Poema ou verso, és meu universo, amor total, sem reverso. Tu és o meu mundo, eu sou a lua, galáxia infinito, eu sou tua. Poema ou verso, és meu universo, amor total, sem reverso. Contigo pierdo la cabeza, baby, baby. Contigo yo me quedo loca por ti, por ti. Tú eres mi vida y siempre te amé, en ti tengo fe y ahora por fin te encontré. Contigo pierdo la cabeza, baby, baby. Contigo yo me quedo loca por ti, por ti. Tú eres mi vida y siempre te amé, en ti tengo fe, por fin te encontré, baby. Pronto, olha, agora que já ouvimos, eu gostava muito, Hugo, de te ouvir comentar e sei que tu estás cheio de vontade de falar da música, mas nós estamos mesmo limitados de tempo. E portanto aquilo que vos vou pedir, entra o jingle. Aquilo que vos vou pedir, dizia eu, era para fazerem as vossas recomendações cinematográficas. O Hugo já sabemos que vai furar isto de alguma maneira. A última vez foi com uma série, desta vez não sei o que é que ele vai ver. Um documentário, talvez, uma coisa assim. Vamos talvez deixar então para o último. Não falamos das novas viagens filosóficas, falando nisso. É verdade. Vai ter de ficar para o próximo episódio. Sim, vamos anotar. Eu tenho de ver antes. Tenho de ver mais episódios. Mas vamos anotar isso. Posso começar eu? Podes começar tu. Eu hoje vou fazer 3 recomendações de filmes. Isso é quase uma minissérie, desculpa lá. E já parece o Marcos Mendes. Sim, mas isto vai ser... Mas espera, diz-me ao menos que é uma trilogia. Não. Mas vai ser muito rápido, basicamente. Vou recomendar um filme deste ano recente, internacional, que eu gostei bastante e que recomendo que se veja com um foco na utilização de elementos visuais. É basicamente... O filme chama-se Mandy. M-A-N-D-Y. M-A-N-D-Y. Mandy. E não me recordo dos atores, mas
o ator muito conhecido que participa é o Nicolas Cage. Portanto, logo aqui eu estava a recomendar um filme com o Nicolas Cage. O Gustavo parou o que estava a fazer e ficou um pouco a fitar o horizonte. Portanto, eu imagino que os ouvintes também o estejam a fazer. E permitam-me desde já explicar. É um filme passado na década de 60, 70, ou seja, é localizado nessa década, e é sobre um casal, Nicolas Cage e a sua esposa, que eu agora não me estou a lembrar do nome dela, mas que se chama Mandy no filme. E a mulher é raptada por um culto, para um sacrifício, e o Nicolas Cage vai salvá-la. E é um filme que eu recomendo que as pessoas vejam, principalmente a segunda metade do filme, do ponto de vista visual, porque eles utilizam o LSD e as drogas e a psicadelia como parte integrante do filme. É um filme de ação, excessivo, bizarro, mas que eu recomendo. O segundo filme que eu também quero recomendar, este já sendo um clássico, é sul-coreano e chama-se Old Boy. E é um filme que eu acho que as pessoas, se calhar muita gente não vai gostar, mas é muito marcante o filme, porque é completamente visceral, é dos filmes mais viscerais que eu já vi. É basicamente a história de um senhor que é raptado, colocado num quarto durante uma década ou mais, não me lembro o tempo ao certo, e ele eventualmente consegue escapar. Então jura vingar-se da pessoa que lhe fez aquilo. Só que ele não sabe quem é que lhe fez aquilo. E porquê? E porquê, exatamente. E ele vai pesquisar e vai descobrir, e é dos filmes mais marcantes que eu já vi, e acredito que muita gente saia do filme um pouco desagradada e alterada, mas é uma das forças da arte é essa, é de mexer com as pessoas, e é um dos filmes mais marcantes que eu já vi. A nível de filme em exibição no cinema, recomendo o Bohemian Rhapsody, que é um filme sobre a banda inglesa Queen, e coloca o foco no vocalista, no Freddie Mercury, e eu acho que é um filme bom de ir ver ao cinema, ironicamente, apesar de que teve aqui a ser discutido, e que é verdade. Deixa-me só interromper para dizer que está na minha lista de filmes a ver, mas só quando estiver disponível fora do cinema. Eu penso que a ida ao cinema justifica porque é um filme que tem muitas partes com música ao vivo. E a qualidade de som no cinema é boa ao ponto de proporcionar uma experiência bastante marcante quando estás a ouvir uma banda num concerto, seja num bar ou até num mítico Live Aid, em que tu estás a ouvir a música e sentes as tuas costelas a vibrar com o som. Talvez muita gente não ache isso agradável, mas acho que é muito marcante. E acho que é um filme em que de facto se justifica ir ao cinema, pelo menos arriscar, tentar ir, e na eventualidade de ter o azar de calhar alguém que está a falar ao telemóvel, mas olha, nestas alturas da música, de facto o som certamente vai abafar não a má educação e a falta de empatia, mas pelo menos aquele momento instantâneo de estás a ouvir alguém a falar por cima de ti. Portanto, basicamente ficam essas três recomendações. Não te quero desapontar. O Old Boy já vi. Curiosamente, o melhor do Old Boy para mim é a banda sonora. Ok. O filme em si deixou-me com um sentimento de o que é que eu ando a fazer com a minha vida. A ver filmes destes. Mas repara, isto acaba por ser bom, mesmo sendo para o negativo como para o positivo, eu acho que é um filme, lá está, que marca. Sim, não deixa indiferente, é verdade. Sim. É verdade. Mas relativamente à Bohemian Rhapsody, posso-te garantir que não vou ver ao cinema. Mas vou vê-lo, isso garantidamente irei fazer. É a minha vez agora de recomendar um filme, não é? Eu vou recomendar o Casablanca. Não pela história de amor, não... eu devo dizer que para mim o Casablanca tem aquele pequeno pormenor da cena final aparecer 3 vezes ao longo do Gato Preto, Gato Branco. Que é um dos filmes que eu também aprecio muito. Portanto, se calhar, recomendo as duas coisas. Recomendo o Casablanca e logo a seguir o Gato Preto, Gato Branco. Exatamente, nessa ordem. Mas o Casablanca em si, porquê é que eu recomendo o Casablanca? Eu acho que a mensagem principal do Casablanca resume-se naquele momento em que eles começam a cantar a Marselhesa. Porque naquela situação, a Marselhesa é mais do que o hino da França, é um hino à liberdade. E eu penso que aquele filme é isso, é um hino à liberdade. E num momento em que nós estamos a reviver o mesmo avanço da extrema-direita que culminou na história de Casablanca, penso que se calhar é bom revermos essa história e relembrarmos a importância da liberdade como valor acima de tudo. Porque por muito mal que estejamos, em liberdade, pelo menos podemos dizer que estamos mal. Sim. E isso já é uma grande coisa.
Tive quase a bater palmas. Hugo. Eu faço follow-up da minha recomendação anterior, Norte e Sul, continuo a ver, continua em exibição na RTP1 ao sábado e ao domingo. Portanto, o Hugo surpreendeu-nos Sim, recomendando o mesmo que já tinha recomendado e que não é um filme. exato. Não, Para verem ao ponto que isto é bom, que capta completamente a atenção do Hugo, Não, rejeita completamente todo tipo de arte neste momento. eu agora posso comentar com mais propriedade algumas coisas. Tu na altura tinhas visto um episódio. Tinha visto o primeiro E pessoal, uma grande recomendação Não, um episódio. e recomendo cada vez mais. Uma coisa que gosto... Mas espera, já viste o segundo episódio e que mais? Não, aquilo são muitos episódios. Aquilo foi, salvo erro, quase 10 anos que demorou toda a série. Portanto, já vai na segunda... Espera, a fazer a série ou a passar a série? Não, Não, isso é diferente, sei lá, por exemplo, sabes aquele filme, o Boyhood? Sim. Demorou 12 anos a fazer, Sim, ser feito, sim. É verdade. Eu queria perceber se era disso que nós estávamos Não a tenho falar. certeza, tenho que ver. Sei que aquilo foi feito entre meados dos anos 80 e meados dos anos 90. Portanto, demorou mesmo 10 anos a Demorou, fazer. sim. Agora está na parte 2, portanto a parte 2 já é spoiler. Não é spoiler nenhum, durante a Guerra Civil Americana. E é muito interessante, porque não tem uma abordagem maniqueísta ao problema. E aquilo, de facto, para quem tem uma visão maniqueísta da questão, por exemplo, ficará confuso ao ver o filme, gosto muito do facto das personagens serem todas elas extremamente, ou quase todas, extremamente ambivalentes. Muitas vezes estarem a lutar por coisas em que não acreditam. Acho de facto muito interessante. Uma segunda recomendação foi-me lembrada pelo Malapato, o malogrado Malapato, que é Os Gatos Não Têm Vertigens. Eu acho que o único filme português que eu me lembro que valeu alguma coisa. É engraçado que eu vi o trailer e achei completamente execrável. O trailer, atenção. O filme... Pareceu-me tão clichê, tão óbvio o filme. O filme é um clichê, de facto, mas ele vale, sobretudo, eu diria, não pelo seu aspecto cinematográfico ou da história, mas, sobretudo, enquanto documentário. Eu acho que é um excelente documentário do espírito de um tempo. Eu acho que aquele filme captou perfeitamente o espírito. É curioso, eu vou experimentar porque eu de facto admito que tenho um preconceito enorme contra esse realizador. Ainda agora, ele tem um filme em exibição nos cinemas e eu vi o trailer e não sei, as escolhas dele parecem uma versão portuguesa rasca de Hollywood, basicamente. Sim, é. Mas não deixou, a meu ver, de ser a pessoa que conseguiu captar em filme o espírito que se viveu em Portugal. Ok, eu vou experimentar. Porque eu admito que é um preconceito, que eu nunca vi. O único filme que eu vi dele foi o Paparazzi. Portanto, logo aí... Não vi. É um filme realizado por ele que é basicamente a história de um jornalista e de uma estrela. Aliás, eu nem vi o filme até ao fim, que não consegui. Fiquei tão revoltado. Não consegui ver. Não vi o Paparazzi, mas vi Os Gatos Não Têm... Como é que é? Os Gatos Não Têm Vertigens. E subscrevo a recomendação do Hugo. Curioso. Acho que vale a pena. Sim. Precisamente nessa perspectiva. Eu acho que aquilo é um documento histórico. A sério? Eu acho que aquele filme, daqui a 50 anos, daqui a 100 anos... deveria ser estudado nos manuais de história. Sim. Assim como nós hoje em dia lemos Estou chocado, mas... as viagens na minha terra como documento histórico, os próprios maias, o realismo como documento histórico daquela época. Eu acho que este filme... A sério, comparar o Gatos Não Têm Vertigens com os maias, ok, eu vou ver. Do ponto de vista historiográfico. Exatamente. Do ponto de vista de documento... Assim, mas através dos maias consegues saber o que era a vida naquela época. A certidão de nascimento de António Oliveira Salazar é um documento histórico. No entanto, tem valor estético zero. Entendes? Assim, mas não te fornece o contexto do tempo. E o filme fornece o contexto do tempo. Do mesmo ponto de vista, por exemplo, que se gravássemos uma conversa, se calhar, de uma tasca, também daria. Ao longo de 15 anos, o evoluir de uma amizade. Em parte sim. Só que aquilo fornece vários ângulos da sociedade portuguesa naquele tempo. Ok. Sim. Exatamente. Muito bem. Temos que ter mente aberta, experimentar coisas que não estamos habituados. Tu comeste maçãs de Rissol a ouvir Ana Malhoa. Quem faz isso vê bem um filme. Mas eu não tinha um preconceito
contra a Santos Rissol, nem contra a Ana Malhou, e contra este realizador, que por acaso não me estou a lembrar do nome dele, é uma pena. Mas não devemos ser preconceituosos. Sim, mas de facto tenho, porque eu vi, ela, aliás, a nível de trailers, eu, regra geral, sou Mas já pensaste que surpreendido. se calhar ele não é bom a fazer trailers? Ele provavelmente nem faz os trailers, até a questão será por aí. Mas se calhar é mau a selecionar a pessoa que os faz. Sim. Não Mas é? isso já me Repara, aconteceu com vários filmes. Repara, o teu casamento pode ser uma coisa maravilhosa e o vídeo do casamento ser horrível. É verdade. Confere, de facto. Fica rendido. Com esse argumento, de facto, fica rendido. Então, olha, vamos terminar por aqui. Sim. Pronto. Então, até daqui a 15 dias. Até daqui a 15 dias. Até lá. Espreguicem-se. Não temos Espreguicem-se. É verdade. E saudinha. Preguiças. Um programa de Gustavo Martins Coelho, Vítor Meireles e Hugo Abreu.